Sou Francisca Neto, trabalhadora da casa, estou encarregada de falar sobre esse tema, problemas familiares, e é um tema extremamente extenso. A ideia aqui é só trazer alguns tópicos para que cada um repense ou pense em sua situação e veja o que pode ser aproveitado, o que pode ser utilizado no seu dia a dia, na sua família, como estão enfrentando, porque, de um modo geral, todas as famílias enfrentam problemas. Então, aqui eu quero começar trazendo aqui uma informação importante, quando Kardec pergunta aos espíritos, o Espírito da Verdade, na questão 775, que ele diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E ele fala do recrudescimento, né, do egoísmo. Seria ruim. E Joana de Ângeles complementa que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abalada na sua estrutura. Então, a família, ela realmente é importante em todo momento da nossa vida. Nós, para chegar aqui, nós precisamos dessa família, né? Então, é um tema, fiquei em dúvida, assim, qual viés que deveria trazer aqui. Espero ter escolhido, que na realidade eu sou aqui apenas instrumento, a gente é um instrumento, né? Então, eu percebi que esse tema estava na minha mão há uns 3 meses e hoje ele está sendo tratado aqui. E esta semana eu duas amigas me falaram de problemas que estavam enfrentando e justo daquilo que eu estava estudando em casa para essa palestra. Então aqui, para a gente entender um pouco, aqui é a visão espírita da família. Como que isso, né, quais as orientações que nós temos para lidar com essa família. A gente sabe que essa família vem mudando, tem família de diversos tipos. E aqui a gente não está falando de A e nem B, nós estamos falando da família como instituição, como necessidade para que um ser humano chegue aqui nessa terra, encontre esse lar, esse local, onde possa ser guiado até ele ter condições de andar com as próprias pernas. Então aqui nós temos 2 tipos de família, a família espiritual e a família corporal. A espiritual é um laço mais forte, é um laço já formado já durante o seu processo evolutivo. Os espíritos vão evoluindo e vão se tornando mais perto um do outro. Então essa família, ela não tem esse problema que a gente tem aqui no dia a dia, né? Esse natural que nós temos. Já as famílias corporais, ela é tão frágil como nossa vida aqui, né? Então ela traz os problemas que nós temos que resolver aqui. Então todos os que estamos aqui, ou como filhos, ou como neto, ou como pai, ou como marido, ou como esposa, não importa. Nós todos passamos por processos que nos colocam frente a esses problemas que enfrentamos uma hora ou outra na nossa vida. Aqui, com base nesse tipo de família, que é a nossa aqui nessa terra, eu enumerei aqui, eu encontrei, eu quero falar das referências aqui, ó, no Evangelho, essa questão da família espiritual é tratada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. E aqui eu fui anotando esses problemas. Na realidade eu consegui anotar mais de 20, mas selecionei aqueles aqui que são mais importantes, eu acho que é o que representa mais, né, no dia a dia. Relação familiar da Junta também, dele de outros espíritos, vida e sexo do Chico
do Emmanuel, né, em Chico Xavier, Jesus no Lar, desse Nélio Lúcio, também é Chico Xavier. Artigo aqui, A Visão Espírita da Família, da Vera Milano, que está nessa Federação Espírita de São Paulo. Uma palestra que assisti da Comunhão Espírita da Camila Machado e outras tantas aí que eu assisti para poder estruturar esse trabalho. Então aqui, esse problema, dependência química. Nós estamos vendo um problema que os pais lidavam com isso, com filho, adolescente e tudo. E hoje nós estamos vendo pais envolvidos, depois de família formada, começando a usar drogas. Isso é um problema que está afetando. A gente pensa que não, são filhos. Não, ele é filho sim, mas eles já são pessoas que já constituíram família, que tem família estruturada. Aqui tem família estruturada e que agora entraram para droga. Então isso é um problema sério nessa família. Como enfrentar isso? Como que essa família vai lidar com isso? Né? Tem criança envolvida, tem jovens envolvidos dessas famílias, né, que vê seus pais, seu pai ou sua mãe envolvido com isso. E fora isso, a gente sabe que tem já aqueles pais que já usavam droga antes de ter os filhos, né? Pessoas que usuário de droga que mesmo assim têm seus filhos e continuam usando. Mas também nós temos pessoas com famílias estruturadas e que agora começam a usar droga. Então é um problema sério. Violência, todos os tipos. Violência verbal, violência sexual, violência física. Então aqui também, isso aqui ocorre, as violências. E isso aqui tem que prestar atenção, em que nível que está essa violência em casa. Temos que ter cuidado, feminicídio no Brasil e no mundo, né? Mas aqui, a gente tem mais notícia daqui, isso é um problema sério. Então, até que ponto, né, o que eu vou falar aqui é o seguinte, tem vários conselhos, sim, mas quando chega nesse ponto, tem que pensar em outra solução. Talvez mesmo sair de casa e evitar o crime acontecer, evitar a morte. Eu acho que quando a vida está em perigo, a pessoa tem que procurar ajuda e procurar sair também. Aqui a traição, dificuldades financeiras, principalmente depois da pandemia. Ainda tem famílias que não conseguiram se estruturar, tem famílias que enfrentam problema até hoje. A situação não mudou tanto para eles. Muita gente já entrou no mercado, mas muita gente ainda continua passando necessidade. E necessidade básica. Aqui mesmo, neste bairro aqui, pessoas com problemas sérios, né, de precisar de cesta básica. Então, você olha e pensa que isso não ocorre aqui, não é só na periferia, aqui nesse bairro também acontece. Desrespeito, crueldade. Eu já falei aqui sobre crueldade. E aqui a crueldade é em todo sentido. Porque a gente pensa que a crueldade ocorre lá fora. Não, ainda está na nossa periferia. A gente avançou um pouco, mas continua ainda tendo ações cruéis. Um comentário maldoso, deixar a pessoa insegura quando ela precisa de apoio, isso é crueldade, né? E isso ocorre dentro dos lares. Eu não estou falando de inimigo, estou falando de irmão. Pode ser um pai ou uma mãe que acha que está ajudando o filho naquele momento, mas o comentário faz isso, o marido ou a mulher faz isso, a pessoa está insegura, está fazendo um negócio e de repente o comentário vem e é no sentido de destruir aquela ideia, né? Não é de chamar a atenção e dizer, pensa melhor, é a forma como diz, é uma forma cruel, é uma forma mesmo para machucar. A afeição possessiva, também, isso é muito sério, porque
a posse da pessoa, é como se a pessoa fosse um objeto. Nós não somos objetos, nós somos pessoas e viemos aqui para evoluir, viemos aqui para andar com nossas pernas. Isso tem desde filho, quando a mãe também pede o filho de crescer, quando a mãe acha que ali é proteção, tudo exagerado. Tudo que é exagerado está fora do normal e causa mal a outra pessoa. E o marido com a mulher, que não deixa a mulher com o marido, que nenhum evolui e fica nessa troca de ofensa pelas inseguranças. E são inseguranças que a pessoa traz de casa e que ela precisa resolver com ela. Isso aí é uma insegurança que ela precisa ver ela como ser e como ela tem valor e se amar para poder vencer essa fase. Né? Rebeldia também. Quem lida com adolescente sabe, é a fase mais difícil, mas hoje a gente está vendo rebeldia desde criança. Então, é um problema a ser enfrentado. Aqui os pais imaturos, que aqui você tem pais que pegam uma criança e quer que ela passe a agir como adulto. Imputa a esta criança responsabilidade que ela não está preparada. Ela não tem maturidade, né, para assumir determinada responsabilidade. Já outro deixa, o filho cresce e continua tratando como bebê, que também é um problema. Como que eu preparo uma pessoa para o mundo? Porque os filhos não são nossos. Os filhos é o empréstimo que Deus faz para nós. Somos todos filhos do mesmo pai. Então, esse filho está na nossa responsabilidade para ser conduzido para a vida. Então, quando eu pego esse filho, que eu não trato ele, não ensino ele a ir para a vida, eu estou também sendo cruel com esse filho, porque eu estou impedindo ele de se relacionar no futuro. Como que ele vai se relacionar no trabalho? Como que ele vai para o trabalho? Como que ele vai evoluir? Como que ele vai aprender a resolver as questões dele, se esse pai ou essa mãe não deixa? Aqui eu enumerei a origem dos problemas. E aí eu tenho que retomar aqui a doutrina espírita sobre a lei de causa e efeito. Né? Essa lei de causa e efeito é tudo que a gente pensa, faz ou deixa de fazer. Então, tudo isso tem uma consequência. A causa é a minha escolha. E o efeito é o resultado. E a gente pensa assim, o resultado é para mim. Só que a maioria das vezes a gente não pensa no resultado, no efeito que isso causou em outra pessoa. Né? Se eu conto uma mentira no trabalho sobre alguém, prejudico essa pessoa no trabalho, então, a causa é isso, o efeito vai repercutir em mim, que eu vou responder por isso, mas também eu prejudiquei alguém, e este alguém vai me cobrar mais tarde. Então, essa lei de causa e efeito aqui, o que nós estamos respondendo agora é de outras vidas. O que a gente convive dentro dessa família corporal que nós estamos vivenciando, com os conflitos que nós estamos enfrentando hoje, tem a ver com essa lei de causa e efeito. A necessidade de reencarnar. Por quê? Porque eu deixei rastro. Eu não evoluí ainda o suficiente. Nós estamos em processo de evolução. Nesse processo a gente é teimoso, até hoje. Quantas vezes nossos pais dizem para fazer uma coisa certa e até hoje a gente vai teima contrário. Imagina algumas encarnações atrás. O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer. Então, nós estamos respondendo, é o efeito. A causa, muitas vezes, não está nesta vida, está lá atrás. Qual delas? Não sei. Mas, com certeza, não há inocente.
Não há. Então, aqui, a reencarnação, eu vou responder nesta reencarnação dentro da minha família. E aí, esta família é formada com os pais, ou eles têm ajuste, os dois, que precisam ser feitos, que eles deixaram lá para trás, ou eles precisam se um ajudar o outro a evoluir, porque pode ser alguém que foi machucado lá atrás, então hoje precisa de ajuda para poder sair do processo de dor, ou nossos filhos também. E não é a lei, a gente pensa karma, a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, nem sempre. Um homem que trai a mulher pode vir como uma filha rebelde. Não necessariamente como mulher dele vai trair. Isso não é o processo. O processo é educativo, não punitivo. Deixa eu ir mais rápido, porque eu olhei meu horário lá. Então, aqui, esse item, eu fiquei em dúvida, mas não quis deixar de trazer. Como identificar os problemas? Mas ele é muito mais para casal. Mas se a gente olhar alguns itens aqui, nós vamos ver também que vai, também como irmãos, né, como os filhos e tudo, os atritos que tem. Qualquer coisa é como se acendesse uma faísca. Tem irmãos que se dão bem, mas tem outros que não se toleram. Assim como tem pai que não tolera filho ou a mãe que não tolera filho. A gente pensa que, não, mãe ama não sei o que, não. Às vezes ela recebe um cristãozinho assim, que ela tem muita dificuldade de lidar e ela não está preparada para lidar. E o filho, às vezes, é que veio ajudar, tem mais maturidade para ajudar. Desculpa, Francisco, tem uma creta branca atrapalhando. Aí vem aqui a ira. Essa ira aqui. Essa ira disfarçada, gente, é que é o pior. Porque ela não se manifesta normalmente. Então aproveita quando um emite opinião, principalmente o casal. Quando um emite a opinião, ou o irmão também, e o outro aproveita aquele momento para jogar toda a ira dele em cima do outro. Né? A irritabilidade, principalmente quando vai chegando perto da pessoa, quando vai chegando no casal, quando está com problema perto de casa. Então, essa irritabilidade é que ela se manifesta muito, até para a pessoa chegar em casa. O tédio, que chega em casa, minha casa, aí não dá, né? Difícil. Há um tédio na minha casa, exatamente aí. Desinteresse aqui do problema do que o outro está enfrentando. A falta de intercâmbio aqui, de comunicação. Não tem mais comunicação. Ou nunca teve. Os pais não têm com os filhos, os filhos não têm com o pai, ou o marido com a mulher com o marido. A falta desse intercâmbio aqui é um problema. Né? E aqui, identificando esses problemas, né, que é para a gente saber como lidar. O silêncio. E aqui também, não está escrito aqui, as mídias. Hoje as pessoas ficam nas redes sociais, ou na Netflix, ou no jornal, ou sei lá, qualquer coisa, menos se comunicando com a própria família. Depois disso, eu não tenho mais nada em comum. Então, as redes sociais são interessantes, sim, mas a pessoa dentro de casa tem que receber um pouco de atenção. Não importa se é filho, se é pai, se é o homem, se é mulher, não importa. Todos precisam dar um tempinho e conversar, porque senão daqui a pouco só tem estranho dentro de casa. Cada um com o celular, cada um no seu quarto, cada um com sua TV, e aí não conversa mais nada, não tem nada em comum. Porque essa convivência em comum é que a gente precisa para poder evoluir. Acho que o silêncio injustificado eu já coloquei também. Essa dificuldade, né, de falar sobre a dor, sobre isso, o que está incomodando. Aqui eu coloquei como lidar com esses problemas.
Os efeitos: desânimo, aí vem abandono, desespero, ódio, culpa, mágoas e revolta. Então a gente pensa que não, o casamento acaba, ninguém nem percebeu. Os sinais já estavam aqui. Então perceber esses sinais, ou perceber se o filho está se envolvendo com algo que não deve também, se esse filho está sempre zangado, se está irritado com tudo. Então são sinais que os pais precisam ter atenção, o homem com a mulher com o homem. Então precisa ter, o casal precisa ter, né? O casal de um modo geral. E aqui, eu consegui finalizar no horário. Como lidar com essa problemática? Primeiro, desculpando. Aquele que é mais evoluído precisa aprender a desculpar. Precisa saber que aquela pessoa que está ali, que é a pessoa problemática na família, ela tem um processo de dor. Né? E a gente não vê isso, a gente vê como rebeldia, difícil de lidar. Geralmente, as pessoas muito agressivas, que gritam muito, elas têm dores que a gente desconhece. E essas dores, talvez nem ela saiba que ela traz isso de outra vida. Ela tem dificuldade de estar na convivência na família, também não se integra, não gosta de ninguém. Ela está entre inimigos. Aquele lar que deveria ser bom para ela lidar, que ela veio para se ajudar, e de repente a gente não entende isso, porque a gente não foi educado para isso. Nós não fomos. Olha, um rebelde é uma pessoa que traz, a gente precisa acolher com amor. Então é isso. Compreender o problema e a dor dos que ferem, né? Mantendo conversação edificante, tendo tolerância, respeito, coragem para enfrentar, indulgência, espalhando amor, procurando reconciliar. A ternura, gente, que eu achei que é uma coisa maravilhosa, né? Que a ternura, ela envolve carinho, compreensão, diálogo e fortalece os laços afetivos. Isso é o carinho. E com o Evangelho no lar. Me encantou também, eu faço o Evangelho no lar. E ele é importante. Por que o Evangelho no lar? Eu vou trazer aqui o que ele faz. Diminui a carga de vibrações deletérias, os miasmas da intolerância, os tóxicos nauseantes da ira. As palavras azedas vão rareando e se modificam as expressões de desarmonia e do desconforto, produzindo natural condição de entendimento, de alegria e de refazimento. Então, à medida que você convida uma vez por semana Jesus no lar, você vai sendo beneficiado. Mesmo que num primeiro momento a família não participe, faça sozinho. Comece sozinho, mas estabeleça um dia, um horário, o mesmo horário. Por quê? Porque ali os espíritos de luz, os mentores, os protetores da família, é como se você marcasse aquele horário com esse grupo todo, essa gente toda. Então, com isso, nós vamos também educando os obsessores que não deixam de frequentar nossas casas. Sempre tem. O Chico dizia que quem tinha menos tinha 19 por perto. Eu acho que era isso que alguém contava. Não tenho certeza. Mas a gente vai educando. Porque eles também, quem ficou do outro lado, quem está ferido por nós, nem todos estão aqui na nossa família. Nem todos representam isso. Né? Então, o Evangelho no lar, ele vai trazer tudo isso e trazer sinal de paz. Essa família enfrentará problemas, sim, mas estão fortificados pelo laço do amor e pela boa palavra. Porque um evangelho, não importa qual religião eu sou, né? Contanto que isso se faça dentro de casa, não é só ir para a igreja, não é só vir aqui. É fazer com a família.
E ali o lar também, a sua casa passa a ser um ponto de luz e ilumina toda a sua rua e dependendo até o bairro. Um apartamento ilumina todo o prédio, um apartamento que faz o evangelho no lar traz um ponto de luz espiritual que ilumina todo o prédio. Então você vê, a família se beneficia, os vizinhos e o bairro também. E a cidade também agradece. Gente, gratidão por tudo. Era isso.